Bom, pessoal, boa tarde. Desde a viagem lá para Anaheim, no Keller Williams Family Reunion, fiquei de fazer uma apresentação sobre o, o painel do Vision, que o Gary Keller fez uma preleção junto com o Jay Papasan, o economista, sobre o mercado americano. Eu vou tentar ser o mais breve possível para poder estabelecer uma ligação aqui com as questões do Brasil, né? Então, já em 2022, já existia uma previsão de redução de velocidade de vendas e de número de unidades, né? Uma redução do número de transações em função das questões do gargalo na economia de fornecedores e tudo mais, que gerou uma certa inflação e os preços dos imóveis subiram muito nos Estados Unidos. A partir daí, quer dizer, para frear essa inflação, o Fed começou a aumentar a taxa de juros e o que já dava um alerta no ano passado, em fevereiro, quando é impossível a gente manter esse ritmo e os gráficos vão mostrar as razões, né? Então, falando em números, no ano de 2021, o número das vendas anuais, o número de unidades, total annual single family home sales, em milhões, foi de 6,1 milhões. Então, houve uma redução para o ano de 2022 para 5 milhões. Então, isso significa 5 para 6,1, uma redução de 18% no número de unidades vendidas, né? Então, vejam que depois da recessão de 2008, os números ficavam em torno de 4,1, 4,3 foi havendo um retorno das vendas e o ano de 2021 foi um pico. O recorde foi no ano de 2005 com 7,1 milhões de unidades vendidas, né? Já em termos de ajuste mensal, que é 5 milhões de 2022, foi a média do ano, né? Foi o número médio, mas o número anualizado em termos mensais, quer dizer, em novembro de 22, essa projeção para os 12 meses acumulados já baixava para 4 milhões. Quer dizer, vamos ver como é que vai ficar o ano de 2023. Então, em termos de preços, quer dizer, o preço médio está batendo em 2022 a casa de 386 mil dólares. Já para 2023, a projeção cai para 382 mil dólares. A linha de tendência dos números ajustados com 4% de crescimento ao ano está em 357, o que mostra que os números reais hoje se afastaram um pouco da linha média de tendência e significa que tem espaço para vir buscar os 357 mil dólares, né? Em 2006, eles estavam, antes de cair, né, para abrir esse buraco aqui relativo à linha média de tendência, esse S aqui, eles estavam em 222 mil, 21% acima da linha de tendência. Hoje eles estão, no ano 2022, atingiram 12% acima da linha de tendência, né? Mês a mês, as variações dos preços médios estão ficando aqui em torno de 367 mil dólares, dezembro de 2022,
o que já reduziu um pouco aí a média do ano de 2023 projeção, né? Quer dizer, 386, 2022. A valorização, quer dizer, na verdade, a tendência para o ano de 2023 é uma pequena variação para baixo. Então, o preço médio, quer dizer, a valorização atingiu um pico nos anos de 20 a 22, né? É evidente essa subida, quer dizer, 2006, 2008, essa queda com a questão do subprime. Então, esse período de 20 a 22 houve uma valorização muito forte nos imóveis nos Estados Unidos. Então, 2023, a tendência é que fique um pouco abaixo, né? O volume total do mercado americano nos anos de 2021, 2022 e 2023, 2021 foi o ano de maior volume de transações, 2,8 trilhões de dólares. 2022 caiu para 2,53, com o número de agentes no mercado de 1 milhão e 600 mil, 1 milhão e 600 mil, 1,6 milhões, né, de corretores. E agora, para 2023, a projeção é cair para 2,13 trilhões de volume de vendas, né? Trilhões de dólares. Os estoques, a partir de 2008, eles baixaram, os developers, depois de 2008, seguraram a produção. Isso também significou a supervalorização dos imóveis, quer dizer, menos estoque e uma valorização maior. O número médio anual de estoques aí está na casa de 2,7 milhões de unidades, né? Isso aí se você considerar que o número 2,7, não, muito. Aqui é o número de meses de estoque, quer dizer, nós temos em 22, 2,7 meses de estoque, que é um absurdo, né? Se a gente considerar aqui que o número de unidades média vendida é 5 milhões no ano, na verdade, nós temos estoque nos Estados Unidos para 2,7 meses. É o estoque, é a velocidade com que o estoque é consumido. Em 2022, 2,9 meses para consumir todo o estoque. A questão dos juros dos últimos 12 meses ficou em 3,8 na média. Gary Keller acha que quem comprou imóvel aqui ganhou um prêmio na loteria, porque nunca mais esses juros vão voltar nesse patamar. Já estão caminhando para 5,3%, 6%. 6% foi a média histórica nos últimos, desde o ano de 90. Então, vamos supor que nós estamos falando dos anos 90 para os anos 2020, uma média de 6%. E a média histórica desde os anos 70 está mais na faixa de 8%. Então, na verdade, o mercado se acostumou mal com
com esse juro, né, muito próximo de 4%, 3%, que é uma coisa difícil de repetir, né, para frente. Mensalmente chegou a bater 6,9, agora voltou para 6. Isso eu estou falando em dezembro de 22, né? As taxas hoje estão em torno de 5,5%, 6%. Então, a questão da affordability, né, de como o acesso à aquisição, ele foi, em 2022, prejudicado em função do aumento da taxa de juros. Aí eu tenho uma apresentação dos números do Canadá, são mais ou menos parecidos, apesar de que o Canadá tem um estoque menor e aí os preços também descolaram bem mais do que nos Estados Unidos, os preços subiram absurdamente, a affordability diminuiu muito. As questões macroeconômicas dos Estados Unidos, ano de 21, o PIB cresceu 5,7 contra a pandemia que caiu 3,4. No ano passado já teve uma normalização para 2,1%. O desemprego está na mais baixo nível histórico, né? 3,6 em 2022. Então, quer dizer, a inflação ainda é uma ameaça ainda, né? Por isso essa luta aí com taxa de juros. O aumento de juros aí é um problema porque a questão da SVB, as aplicações de longo prazo em taxas baixas que foram desvalorizadas e acarretaram a corrida bancária e acabaram quebrando o SVB. E aí o governo rapidamente foi lá e segurou as pontas, né, do banco. Do banco não, né, dos depositantes. E incrível, uma taxa de desemprego que saiu em abril de 2020 de 14,7 e foi para 3,5% agora em dezembro de 22, né? As questões aí que tudo isso que a gente está falando aqui, é importante ter em mente que no trabalho do corretor, nós temos que ter muita assertividade para orientar os nossos clientes. Então, não adianta, assim, tem que entender o que está nas entrelinhas do que a mídia fala no jornal ou na TV. Então, por exemplo, aqui tem um exemplo, né, do nível de desemprego nos Estados Unidos vis-à-vis os layoffs, que foram os grandes dispensas aí de grandes empresas de tecnologia, Facebook, Amazon, enfim. Então, aqui ele diz o seguinte, que a Nasdaq, como um percentual do número total de empregos nos Estados Unidos, significa 4,09%. E os layoffs, como com percentual da Nasdaq, representaram 1,04%, ou seja, os layoffs, como um percentual do número total de empregos, representou 0,04%. Aquele barulho na TV, desemprego e tudo mais, é um fogo de palha e é uma mídia sensacionalista que acaba mais desinformando do que informando, né? As taxas de poupança de 2020 de 16,8 caíram para 22 como 3,3%. E o nível de inflação, que foi o que, vamos dizer assim, o grande, vamos dizer assim, vilão do crescimento da taxa de juros, atingiu em 22, 7,04%. E, e o governo americano demorou um pouco para subir a taxa de juros, mas já agora no combate à taxa de juros já tem uma projeção aí de 2,5, 2,3% de juros ao ano. Aqui uma amostra dos itens que foram os vilões aí mais, vamos dizer assim, importantes da inflação, então os serviços de hospitalares, as tuições, os tuitions nos colleges, nas escolas, os cadernos, livros de escolas, de faculdade, os medicamentos e os remédios,
e os cuidados com enfermagem, com cuidadores de criança, e os salários que tiveram aí um, um impacto nos índices inflacionários, né? Os custos de imóveis, no final, tiveram um impacto importante, 87,1%, e dentro dessas atividades você enxerga muito mais serviços e ativos fixos, né? Por exemplo, que não tem uma oferta também tão significativa, né? Cada vez tem mais demanda e os níveis de produção são limitados, né? Não é fácil comprar um terreno, desenvolver novos projetos, enfim. E os recuos a partir de 2008 também acabaram diminuindo os estoques. Agora, o que está, vamos dizer assim, envolvendo tecnologia, os custos todos foram reduzidos, né? Os impactos de inflação foram, ao contrário, redutores. Então, por exemplo, carros novos, as questões de appliance, de operação e de decorações de moradia, roupas, aparelhos celulares, computadores, brinquedos, TVs, essas coisas impactaram menos na inflação, né? O que é a questão do affordability numa perspectiva de maior longo prazo? Então, comparativo, por exemplo, mudanças reais de preços desde 1989 de carros, gasolina, preço dos imóveis e os salários, na verdade, em 1989, com 15 mil dólares, você comprava um carro, esse valor ajustado à inflação é o equivalente a 37 mil dólares. Em 2002, os preços tiveram, na média, em 49.507 dólares, dividido por 37.620. Então, teve um incremento de 31,6%. A gasolina, então, em 89, ajustado para hoje, 2,38 para 3,95, 65% de incremento. E o preço dos imóveis, por exemplo, um imóvel médio, 94 mil dólares, foi corrigido agora pela inflação, foi para 230, mas o valor real, 386, ou seja, 67% acima do valor da inflação. O que comprova, quer dizer, nos gráficos, que o acompanhamento dos valores médios dos imóveis sempre tem subido uma média aí de 4% acima dos índices inflacionários. Então, uma valorização real dos imóveis. Isso é um número muito importante. Não é um número chutado, é um número tirado das estatísticas. Agora, do ponto de vista do mortgage, dos pagamentos, dos financiamentos, olha que interessante. Um mortgage de um imóvel médio lá de 94 mil dólares, que corrigido pela inflação é 1.600, em 2022 passou para 1.700, um incremento apenas de 2,81%. Então, quer dizer, em termos de juros, em termos de custo, os valores das prestações dos financiamentos, elas se equivalem tanto em 1989 como agora em 2022. O que significa que valeu muito a pena quem comprou um imóvel para, vamos dizer assim, para quem comprou um imóvel financiado, teve uma valorização real de 67%, e o impacto dessas parcelas, hoje em dia também, quer dizer, no final, são equivalentes às parcelas de 1989, quer dizer, muito visível esse descolamento do preço e o custo do financiamento. E os salários é que tiveram aí uma valorização real de 14,7%, que afasta mais a chance de um assalariado, vamos dizer assim, é o affordability, né? De estar comprando um imóvel, né? Quanto mais deixar para frente, mais difícil fica comprar, né? Aqui um comparativo de 2000, para poder mostrar a mudança nos últimos 22 anos, né? Um período um pouco mais curto de tempo. De qualquer maneira, quer dizer, a valorização do imóvel atingiu aí 52% nos últimos 22 anos.
e o valor do mortgage, o valor da prestação, apenas 15%. A economia canadense é uma proxy, também acompanha mais ou menos os mesmos. Aqui é um retrato geral do que foi os números de vendas por agentes nos Estados Unidos ao longo dos últimos anos, desde os anos do ano de 1977. Então, por exemplo, em 2022, o número de vendas de lados, né? Porque lá o buy side e o seller side. Então, um número médio foi de 6,3. Ele veio caindo de 2013 porque, de acordo com a National Association of Realtors, tiveram 580 mil agentes entrando no mercado de 2013 a 2022. Então, houve um decréscimo devido à maior competição, de 9,8 caiu para 6,3. Então, por exemplo, dos anos 2008 a 2012, quando houve a crise do subprime, que existiu uma redução de 330 mil agentes, então o número de sites, que era 6,9, foi para 9,3, quer dizer, claro, saindo o maior número de agentes do mercado por desistência, reduz a competição e a tendência é que o número de negócios dos agentes que ficam é maior. É bem importante esse conceito, porque veja também do ano 2000 para o ano 2007, então o número de sites dos agentes caiu, por exemplo, de 13,5, caiu para 7,5, porque entraram 550 mil agents, né, no mercado. Então, nós vamos ver o que vai acontecer em 2023, mas, por exemplo, tem alguma desistência por dificuldade, melhora, vamos dizer assim, as oportunidades dos agentes que são resilientes, né, que permanecem no mercado, e aqueles que acabam desistindo, enfim, significa menos competição, né? E perdem as oportunidades. Um volume por agente de 3,2 milhões em 2022 contra 3,6 em 2021. Esses são números dos Estados Unidos, né? Então, as listagens com declínio de preço, né? 2000 e em dezembro de 2022 já tem 38%, mas entre junho e novembro o número de listagens que reduziram o preço vem 38, 52, 53, mas agora os preços parece que estão caminhando para uma estabilização, né? Novas listagens têm caído, então, quer dizer, tinha muita, 22, 21, muita procura por imóvel, os vendedores ficaram motivados e o mercado foi um mercado vendedor, né? Vantagem para os vendedores. Tinham poucas ofertas, muitas propostas por cada uma das, das moradias, das unidades colocadas no mercado, à disposição do mercado, e uma vantagem clara para quem estava vendendo. Com o aumento da taxa de juros, o mercado se retraiu dos compradores e hoje os compradores colocaram numa situação vantajosa. Um pouco. Há divergências. Alguns lugares, por exemplo, em Dallas, tem briga para comprar um imóvel ainda, né? Então, mas eu vou falar disso, esse conceito em relação aqui ao mercado brasileiro, que é mais fácil de entender. Que é difícil do brasileiro imaginar uma briga de ter 20 propostas para comprar o mesmo imóvel, como a Renata Contrucci fez um open house de uma casa lá em Houston, e num fim de semana teve 25 propostas numa única casa. Quer dizer, é um negócio inimaginável aqui no Brasil, mas em função do estoque pequeno, né? Muito mais gente comprando, muita gente saindo de Califórnia, indo para Texas, e muita gente indo para Flórida, ou saindo de Nova York, indo para Dallas, ou indo para Texas, ou para Houston, e também para Flórida, né? Que são os dois estados que estão recebendo mais novos entrantes, né? Por conta de custos menores e os valores dos imóveis
um pouco menores também. Então, vende-se lá em Nova York e vai morar na Flórida, né? E coloca um dinheiro no bolso, que é um conceito que os americanos estão fazendo liquidez e se aposentando na Flórida, vendendo seus imóveis, por exemplo, em Nova York ou na Califórnia, em algum lugar que tem um valor que hoje chegou, vamos dizer assim, num pico, né? Número de distressed sales depois de 2008 foi reduzido bastante, quer dizer, a gente não se fala em, mais em valor de dívida maior do que o valor do imóvel, que aconteceu muito em 2008 até 2012, 2013. Underwater significa isso, né? Quer dizer, um número, um percentual, esse percentual 24%, imagina, de imóveis com valor de mercado menores do que a dívida do balance, do saldo do financiamento. Uma loucura isso, né? Isso também gerou o congelamento dos novos projetos. Ninguém queria fazer projeto novo, porque o valor de mercado é menor do que se o valor de mercado é menor do que a dívida assumida para produzir ou do custo dos imóveis, desestimulou aí os developers, né, os incorporadores. As condições de crédito, então hoje os créditos estão um pouco mais apertados, os créditos estiveram mais frouxos ou mais, vamos dizer assim, fáceis, vamos dizer assim, nesses anos, 15, 16, 17. Aqui na pandemia deu, vamos dizer assim, um aperto de crédito, e hoje é o que a gente também está sentindo aqui no Brasil, que é um aperto de crédito em função do aumento da taxa de juros e também dos critérios mais rigorosos dos bancos, né? Aqui, o que tem de oferta de new homes, né, de lançamentos, então, praticamente, se pegar 1 milhão, o nível de 1 milhão de imóveis lançados nos Estados Unidos, em tese, é um número pequeno, né? Porque estão falando de 5 milhões de transações, de unidades, então só 1 milhão, né, são de lançamentos ou de mercado primário, né? E 2022, 644 mil vendas. E aqui já se percebe que tem uma linha de tendência de um incremento do valor dos lançamentos, né? O valor médio. Olha que interessante, em 2005 os valores médios eram 241 mil dólares. Com a redução do estoque, olha que coisa impressionante. Como não tinha muita oferta, os preços subiram e até atingirem aí um patamar de 455 mil dólares. Bem interessante isso. Então, o número médio aí de demanda e de venda, né, anual é de 650 mil unidades de mercado primário. Aqui é um indicador aqui dos dívidas de estudantes, né? Imagina empréstimos aí em torno de 1,6 trilhões contra o resto de todos os outros débitos, excluído aí os financiamentos bancários, 2,9 tri. Então a gente vê que fora o mortgage, fora o financiamento bancário, nós temos 1,6 de dívidas de estudantes, né, os pronames aí dos finames, 1,6 mais 2,9. 2,9 mais 4,5 trilhões de dívida. Então, esse é um problema sério, porque cada vez mais essa faixa etária, esses estudantes ficam com dificuldade de affordability, né, de comprar o seu imóvel, de assumir um financiamento de um imóvel, né? Os riscos abordados no Family Reunion agora em fevereiro de 2023 foram a escalada da guerra na Ucrânia, um repique da inflação, o teto do débito americano, que atingiu aí 30 trilhões, e a discussão no Congresso se eles vão imprimir mais dinheiro, se eles vão cada vez mais jogar isso para cima, as tensões políticas com a China e essas preocupações aí do meio ambiente que
são, vamos dizer assim, aí na ordem de prioridades, me parece aí o quinto item, né? Aqui um apanhado geral contra aluguel contra ser proprietário, que é a discussão que a gente tem nas nossas casas e o que a gente tem com os amigos. O que vale mais a pena, né? Alugar ou comprar? Então, vamos lembrar aqui qual é o critério, né? Se você, no ano 2012, tivesse comprado e você tivesse, vamos dizer assim, se você tivesse comprado, você teria, vamos dizer assim, um valor de $9.980. Se você tivesse alugado e investido o dinheiro, você teria $26.000. Um investimento médio. Se você tivesse alugado e você tivesse investido 10%, você teria 22.700. Se 2014 você tivesse, vamos dizer assim, pagando, né, o seu débito, pagando o seu mortgage, você teria aí $42.000. Se você tivesse alugado e você tivesse mantido, vamos dizer assim, o investimento, você também teria mais ou menos o equivalente, né? Bom, quando você chegar no 11º ano, 2022, comparado a 2012, se você foi pagando que a construção é o equity build-up, né? Que o pagamento do mortgage significa que você está colocando lá um tijolinho na construção do muro do seu patrimônio, né? Então, você ter a propriedade durante 10, 11 anos significaria que você mantidos, vamos dizer assim, a proporção, mesmo valor investido, você teria $234.000, né, como proprietário. Se você tivesse alugado e investido, você teria 106. Se você tivesse alugado e investido só 10%, você teria $66.000. Então, comparativamente, é indiscutível pelo fato dos imóveis ter valorizado, na média, assim, 4% acima da inflação, né? Vamos falar sobre o mercado de luxury. Então, em 2008, o índice de riqueza, né? O High Net Worth Individuals, né? Quantos indivíduos tinham $1 milhão, né? Nos Estados Unidos, 2008, 2,5 milhões. Em 2021, 7,5 milhões. No Canadá, de 231 mil indivíduos para 439 mil. No mundo, 8,6 milhões em 2008, tinham $1 milhão, e contra 22 milhões e meio em 2021. E a riqueza desse grupo de High Net Worth Individuals cresceu de 2008 de 32,8 trilhões para 86 trilhões agora em 2021. E a alocação dos investimentos dos indivíduos de alta riqueza, quer dizer, em 2008 a alocação no real estate era 18%, liquidez 21%, renda fixa 30%, 29%, né? E o mercado acionário 25%. Investimentos alternativos 7%, quadros, arte, essas coisas. Em 2022, quer dizer, o real estate caiu de 18%, foi para 15%, liquidez para 24%, renda fixa 18%, mercado acionário 30% e investimentos alternativos 14%. Quer dizer, mas imagina quantos 15% representam, né, de investimento no real estate, de uma de um valor total de riqueza de 86 trilhões, né? Quer dizer, de 86 para 32, um crescimento de 170%. Na verdade, se você considerar que de 18 foi para 15, esses 15 são muito maiores em termos absolutos do que os 18% de 2008, né? Aqui o número de dias que os imóveis têm ficado no mercado,
antes de serem vendidos, né, ao mercado de luxo. Então, os imóveis com valores maiores têm ficado vis-à-vis aos imóveis normais. No luxury tem ficado mais tempo, né, recentemente. 2022, quer dizer, normal, né? Os imóveis comerciais, com as questões de tendências comerciais, as dúvidas se o pessoal volta ou não volta para o escritório, multifamily, que é uma tendência de property, né? Muitas empresas investindo, né, como um business, tem um duplo retorno, né? Os aluguéis e mais a valorização dos multifamilies, né? Então tem muita coisa em multifamily, inclusive tem empresa aí de gente conhecida lá no Texas, que o pessoal está tendo um resultado muito bacana e no Brasil está começando esse negócio. As questões de delinquência, nas taxas de delinquência dos empréstimos, quer dizer, está num nível baixo, depois de 2008 com underwater, essa questão da delinquência dos pagamentos dos mortgages acabou baixando muito. E o perfil dos compradores de primeira viagem, né, os first time home buyers, eles, na verdade, representam hoje um menor percentual do que representavam nos últimos 10 anos, né? Caiu para 26%, a turma, os jovens estão achando bacana alugar, não ter compromisso, tá livre. Então, é uma questão mais, acho talvez, momentânea, passageira, e é um perfil, assim, né, do que está acontecendo hoje. Mas isso aqui demandaria 2 dias de discussão. As primeiros razões para comprar uma casa, então, as, os itens que são mais importantes, eles permanecem os mesmos, né, praticamente. O desejo da propriedade, né, de ter a propriedade, sair do aluguel e ter uma liberdade financeira. Um desejo de estar mais próximo dos amigos aumentou, quer dizer, de relevância, depois de pandemia, principalmente. Um desejo por uma casa numa área melhor permaneceu aí na casa de 8%. E o desejo, por exemplo, de aposentadoria ou de ir para uma casa menor, aí também está na faixa de 8%. Então, bem interessante aqui os motivos pelos quais as pessoas vão buscar a sua propriedade, seu imóvel, e isso ajuda aos corretores de criarem os seus personas nos públicos-alvos dos seus anúncios e das suas prospecções, né? Sua esfera de influência, analisar, pô, quem está casando, quem está se aposentando, quem está se divorciando, quem ganhou um dinheiro que está indo bem na empresa, que quer uma casa maior, quer dizer, são questões bem interessantes de serem analisadas e de terem essas informações, né? A questão de quantas semanas as pessoas compradoras fiquem, vamos dizer assim, estão em busca, né, de um imóvel. Então, aí tem uma média aí de 8, 10 semanas, 2 meses e meio. Os primeiros passos para comprar um imóvel, então, por exemplo, isso aqui só aumentou de 2007 para cá. Isso é muito importante, esse número aqui. 52% das pessoas estão olhando, estão fazendo suas buscas online. E, em segundo lugar, 20% em 2007, agora 19%, contatando um real estate agent, contatando um corretor. 7% através de uma indicação do banco, do financiador, né, quem faz financiamento bancário, e 6% através de busca online de informações a respeito dos processos de compra. Ou seja, 52% são busca online, né? Isso é bem interessante. E as fontes que as pessoas usam
Então, por exemplo, de indicações, 86% são os corretores, né? 73% vão procurar através de mecanismos ou aplicativos no celular e 40% vão ver através de vídeos online, ou sites online, né? 39% através de placas, né, do jardim e 28% através de open house. Só 12% através de anúncio de jornal. Então, você vê que o jornal cada vez tem uma menor relevância, né? Apesar de que a gente que está mais tempo no mercado, a gente se pega vendo coincidências. Pô, anunciou no jornal, aumentou o número de visita. Mas, enfim, 9% só, vamos dizer assim, procuram construtores, né? Esses números são números americanos, né? Então, essas são as fontes. Mas o corretor é 90%. Onde os clientes acharam os casos que eles compraram 51% internet, 30%, 29% com os corretores, 10% com amigos ou parentes ou vizinhos. Direto com os vendedores, 5% só. Também é outro indicador importante. Internet e indicações, né? E corretores, né? As coisas valorizadas, né? As características valorizadas num website. Fotos, 85%, né? Muito útil, né? Então, aqui em laranja é muito útil. Esse tom roxo aqui é de alguma maneira útil. Azulzinho é não útil. E o verde é que não usa, não usa. Então, não adianta, por exemplo, ter um marcador virtual de reuniões de listing. 54% não usa. Então, o que é importante? As fotos de qualidade, né? Porque, de alguma maneira, ou muito útil, 97% consideram. As informações detalhadas da propriedade também, 97% consideram. As plantas têm que estar nas fichas dos listings, 49 mais 33, então praticamente são 82% consideram de alguma maneira útil ou muito útil as plantas. Todo mundo quer ver a planta do imóvel que está comprando. Então, isso é um diferencial muito grande quando cadastrar os imóveis, terem as plantas para cadastrar, né? E os contatos do corretor. Quantas vezes aí você vê no próprio site do corretor, às vezes está faltando uma indicação onde é o celular do corretor, o nome do corretor, o endereço do corretor. E, por exemplo, 35% acha muito útil os detalhes das últimas propriedades vendidas. 31% acha muito importante também as informações da vizinhança. Então, por exemplo, hoje a gente está muito bem no nosso site, a gente tem tudo isso de uma forma bem organizada, né? Tour virtual também, importante, enfim. Então, são informações. Método de compra, 86% através do corretor. Então, aquelas empresas que tiveram iniciativas do tipo, não, agora nós vamos tirar o corretor do processo. Não foi em frente isso não vingou. E essas empresas hoje estão com problema porque agora querem adaptar o corretor para entrar no processo, por exemplo, uma pequena parte do processo, o corretor não se sujeita, não fica na empresa, enfim. Isso é um grande problema, né? Mas não nosso, né? Ah, quem, o percentual de compradores que assinam um contrato de representação com os corretores. Nos Estados Unidos isso é bem interessante para poder gerar uma eficiência no trabalho do corretor, né? Quer dizer, é a mesma coisa que o pessoal está falando no treinamento de gestão exclusiva de vendas. Se um cliente não assume o compromisso com você, por que você vai assumir um compromisso com o cliente, né? Então, 35, 40 no ano de 21 e 35% dos compradores assinaram, sim, um contrato de representação com o seu corretor, né? Se comprometendo a não procurar outro corretor e usar esse corretor na busca, né, do imóvel do seu desejo. O que os
que os compradores querem dos seus corretores? 49% querem achar a sua casa, vamos dizer assim, dos sonhos, para a compra, e 13% querem que os corretores ajudem a negociar os termos de venda, né? 49% querem achar a coisa correta, né, adequada. Para isso tem que escutar muito, né, o comprador. 10% querem ajuda com o paperwork, né, com a documentação. 6% querem ajuda também com financiamento. 5% querem ajuda no valuation, né, em comparar com casas similares e dar a sua opinião e orientação. Como os compradores acham os seus corretores? 38% através de referrals. Então, referred by a friend, neighbor or relative. Ou um parente indica, ou um vizinho indica, ou um amigo indica. Então, são 38%, e a gente vê que o mercado não tem a tradição de ligar, dos corretores ligarem para a esfera de influência e pedirem as indicações, né? É algo que a gente precisa praticar todo dia, disciplina, todos os contatos pedir indicações, né? Daí que vem 50% das vendas de verdade, né? Então, e 12% vem de corretores usados previamente para vender ou para comprar um imóvel. Ou seja, também é outro follow-up importante, falar, falar frequentemente com os seus clientes, tanto aqueles que compraram quanto aqueles que venderam. Ao 9% ainda acha pelo site, né? Quer dizer, e 10% também acharam alguma casa específica e foram achar o seu corretor através daquele listing, né? Então, a importância do listing. E aqui outros itens, né? Viu contato, informação num open house importante, ou foram referendados por outro corretor ou outro broker, que também, por exemplo, numa empresa como a Keller Williams, que tem 200 mil corretores, os referrals são bem importantes. Alguém que está em Paris, que tem um cliente que está na Ilhabela, ou que tem um profissional que está em Nova York, e tem uma familiar aqui em São Paulo, enfim. Isso tem acontecido muito aqui dentro da rede, né? Entrevistas com os compradores. Então, os compradores não têm muita paciência para poder falar com o corretor. 67% eles acabam ficando e comprando com aquele primeiro corretor que eles encontraram, tá? Então é por isso que aqui é a necessidade de você chegar primeiro no comprador. Por quê? Porque 67% vão escolher o primeiro que atender, que for mais rápido, que for mais ágil, que der mais atenção e que ficar em cima. Isso já aconteceu comigo, quer dizer, uma vez eu fiz uma compra porque o corretor teve uma disciplina assim, espartana de fazer um follow-up durante 2 anos, sem saber se eu era comprador, se eu não era comprador. Ele falava assim, toda quinta, sexta-feira, ele falava, seu Jonas, vamos visitar o imóvel? Vamos visitar o imóvel? Ah, não dá, esse fim de semana não vou poder. Ele fez isso religiosamente e vendeu o imóvel. Incrível, incrível como a disciplina do vendedor repercute, se transforma em resultado. Então, 17% está falando com 2 corretores. Só 9% está falando com 3 corretores, né? Então, os fatores mais importantes para os compradores: experiência do corretor, ou a experiência do processo de compra, a honestidade e a confiabilidade do corretor, a reputação do corretor, o caring personality, um bom ouvinte, né? Um good listener. Então, é o cara que está lá para escutar o que o comprador que ele tem para dizer, né? 10% acha importante ter uma referência, um referendo de um amigo ou de um membro da família. Tem pessoas que têm esse tipo de
comportamento, né? Sempre querem ter uma referência. E vizinhança, o conhecimento da vizinhança também é importante. E a rapidez das respostas, 8% dos clientes acham que é uma das coisas mais importantes é a velocidade da resposta. 5% entende que 100% de acessibilidade via tecnologia. Então, esses são os itens mais importantes para os compradores. Como as pessoas veem os investimentos nas suas propriedades? Então, na pergunta para os consumidores, o imóvel é um bom investimento financeiro? No 84% entendem que é um bom investimento. Noutra pergunta, o imóvel é um investimento melhor do que ações? 60% acha que o imóvel é melhor que a ação pela característica, né? Quer dizer, você tem um ativo que é menos líquido, mais difícil de você comercializar, você demora um pouco mais, você tem mais tempo para refletir. Ao longo do tempo, ele é menos volátil. Você pega ações aí, você pega casos, e aqui eu vou fazer um paralelo com o mercado brasileiro, mostrando algumas notícias de como está o mercado brasileiro e como a gente tem que pensar hoje, que a gente mais do que nunca tem que recomendar para parentes, amigos e as pessoas que a gente conhece o investimento, a liquidez aplicada ao mercado imobiliário, ao ativo imóvel, tijolo, porque ele não sai dali, por isso é imóvel, né? Como o Vincenzo falou no treinamento. Então, você tem menos risco de olhar um dia para o aplicativo lá do XP e ver que a sua ação que valia X vale menos 30% do X. Ou que alguém não percebeu que tinha uma fraude contábil na sua mega empresa de capital aberto, auditada pela consultoria XPTO, e que passou o povo não percebeu, e aí quem tem informação privilegiada sai vendendo na frente, e quando você percebeu, tem gente que pegou o patrimônio inteiro, a poupança inteira, investiu naquela empresa, e para sua surpresa, chegou naquele dia, e o que era X virou 10% de X, entendeu? Porque realmente o que é líquido, né, é mais fluido, né? Tem mais chance de mas pô, mas eu consigo ter um retorno. Essa conversa é uma conversa boa para horas e horas de discussão, mas tem muita gente que prefere a segurança do imóvel. É preferível ter 4% ao ano acima da inflação e estar protegido por tijolo do que você apostar que vai virar um mega investidor, lá Warren Buffett, e vai conseguir ultrapassar as médias de retorno dos grandes investidores, como um Stuberger, que hoje num vídeo que ele fez lá para o Brasil Journal, e ele fala sobre a sinalização, né? Por que que o Brasil aí nos últimos 90 dias teve uma batida de asas dos investidores internacionais, né? Por todas as sinalizações do governo e tudo mais. Mas eu vou abordar isso nessas próximas manchetes de notícias aqui do Brasil, né? O comprador, repeats and referrals. Então, o comprador geralmente retorna definitivamente com o mesmo corretor, e também provavelmente vai indicar outros clientes, né? Então, essa parte do processo de venda é muito importante. E não é muito importante porque está nos manuais e nem no MRA e nem nos treinamentos. É importante porque isso aqui são dados estatísticos. São dados estatísticos comprovados. Quer dizer, se você tem uma pesquisa que diz X% fala, não, eu definitivamente tive uma boa experiência de consumo e de atendimento com um determinado corretor e eu vou repetir isso na próxima compra. Satisfação dos compradores e vendedores com os corretores, 60% satisfeito, muito satisfeito, 30% de alguma maneira satisfeito. Dos compradores, 90%. Dos vendedores, 72% muito satisfeitos e 19%
de alguma forma satisfeitos. O que interessa é isso, né? Então, nós temos 91%, de compradores e vendedores satisfeitos, né? Como os vendedores acham seus agents, né? É a mesma coisa, seu referral, indicadores, usaram algum corretor que já fez negócio com, com esse cliente, né? Com o mesmo corretor, né? Ou indicações de outros corretores, enfim. Mas repete mais ou menos o critério dos buyers, né? Dos compradores. Mesma coisa também, que os vendedores vão usar, 80% deles vão falar com quem der atenção, né? Quem estiver lá mais rápido, quem for na frente, quem prestar mais atenção, quem conseguir fazer uma gestão exclusiva do imóvel da pessoa, demonstrar que é bom no valuation, que sabe fazer uma avaliação de mercado, enfim. E dentro dessa avaliação de mercado é muito importante entender as sinalizações macroeconômicas e as tendências de mercado, né? Questão de inflação, de desemprego, taxa de juros, enfim, os estoques, né, também. O que os vendedores querem dos seus agents? Ajudá-los a vender a casa de uma forma competitiva, ajudar a encontrar os compradores potenciais, né? Isso aqui também tem muito a ver com o treinamento de gestão exclusiva de imóvel, né? Na hora que o, na hora que o corretor vai ajudar o vendedor a divulgar entre todos os agentes, né? E lá nos Estados Unidos tem essa questão do MLS também que ajuda. Então ele está tranquilo que tem uma pessoa representando ele na venda do seu imóvel, né? Isso também, eles querem também que isso seja feito dentro de um prazo razoável, né? Quais são os fatores mais importantes? A reputação, honestidade, ou seja, indicação de um parente ou amigo, ou conhecimento da vizinhança. Também é o mesmo critério dos buyers, todos eles têm uma grande probabilidade de repetir, né, o uso do mesmo agente para fazer uma nova venda ou fazer uma compra. O método também, 86% usaram um broker, um corretor, somente 10% foram os próprios proprietários, né, for sale by the owner, a venda pelo próprio proprietário, 10% só. Os incentivos oferecidos para atrair os compradores, 80% nenhum. Políticas ou de garantia, né, dos imóveis, no crédito ou reparos, assistências com os custos de closing, mas de verdade 80% não tiveram nenhum incentivo, né, desse tipo. TV, carro, essas coisas. Acho que são, deixa eu ver aqui o número de slides, são 85, esse é 84, esse é o 85º. Então eu vou fechar aqui esse slide e vou passar rapidamente só algumas notícias aqui de começo de ano do, do, do mercado brasileiro, né? Vamos pegar aqui. Deixa eu aqui fazer aqui agora a apresentação. Dia 28 de fevereiro, lançamentos e vendas de imóveis novos caem em 2022. Recuo nos novos projetos chegaram ao mercado foi de 8,2%, puxado pela habitação popular. Crescimento acelerado das startups foi um erro do SoftBank. Então, aqui em 2020, 2021, era um momento de muito crescimento rápido nas startups. Acho que, de certa forma, era até um pouco errado do nosso lado. Foi muito dinheiro, né? Indústria de investimento. Incentivar o crescimento acelerado. Terceiro ponto, foco no centro de negócio. Para a indústria e empreendedores, essa é a primeira grande crise em 2020 e 2021. Temos muitas discussões sobre expandir para vários países, vários projetos, não era o centro de negócio da startup. Então, essas questões, por exemplo, do SoftBank, que investiu, por exemplo, em startups,
não viu, vamos dizer assim, o retorno dos seus investimentos. SoftBank tem prejuízo de 5,9 bilhões no quarto trimestre. Mas o que aconteceu foi o seguinte, depois de 2008, com o quantitative easing e com os incentivos do governo americano jogar o dinheiro de helicóptero na economia, o mercado ficou muito líquido, taxas de juros negativas, um grande incentivo para as empresas. As empresas acabam tendo, isso aí tem uma questão nos livros de finanças que chama teoria da agência. Muito dinheiro disponível, os executivos têm que ter uma criatividade para poder criarem projetos, né? Porque na cabeça nós temos esse caixa, nós precisamos gerar negócios e como é que nós vamos fazer? Então, se cria um número grande de iniciativas e contrata-se um número grande de pessoas, enfim, tem os seus méritos, mas na hora que o mercado ele é cíclico e quando ele muda de um pico para, vamos dizer assim, uma redução de velocidade, então aí o faturamento, as receitas acabam tendo mais dificuldade para entrar no caixa das empresas e isso gera a necessidade de redução dos custos fixos, né? Por isso os modelos antifrágeis e os modelos que enxergam como custo fixo como assim, o que lidera, né, o dimensionamento da empresa, ou da loja, ou do market center, ou o que seja, né, ou da vida da pessoa, sempre ter a cautela de entender que hoje eu vendi 6 milhões, mas esses 6 milhões que eu vendi hoje, pode ser que no mês que vem eu não venda 6 milhões, pode ser que eu venda um ou não venda nada. Então, você tem que estabelecer um planejamento da média do ano, né? Então, esses, essa, essa questão dos, dos investimentos, ou como venture capital, ou como seed money, ou de fundos, né, para esse caso do SoftBank. Mas, por exemplo, aqui, essa outra matéria do Secov fala dos diversos instrumentos de financiamento que foram criados no mercado de capitais. Que o mercado de capitais praticamente não existia antes de 2007 no mercado imobiliário. E aí, de lá para cá, foram criados vários instrumentos, LCA, o CRI, o LCI, né? O CRI, os fundos de investimento imobiliário, então houve uma participação menor dos bancos nos financiamentos. Então tem muito, vamos dizer assim, tem muito avanço nesses últimos 10, 15 anos do mercado imobiliário. De qualquer maneira, ele é muito sensível aos custos de juros. Conforme os juros flutuam, você, você tem um impacto muito grande no, na atividade imobiliária, né? Conversando com um investidor que tem financiamento fora do Brasil, né? Porque fora do Brasil as variações foram de 2 para 4% juros, né? Do financiamento, no financiamento do imóvel, né? Aqui também era 7%, 8 foi para 9, 10 ou 10,5. Mas o fato é que acontece lá fora uma coisa bem interessante, né? Você tem, olha, o financiamento saiu de X para 5%, vamos supor, num país aí que eu não quero identificar. E o cliente liga para o banco e fala, pô, mas como é que a taxa subiu tanto, tal? Os bancos, eu vou tirar minha liquidez do banco, eu vou tirar minha liquidez, vou transferir para outro banco. Os bancos são capazes de hoje subsidiar os clientes e reduzir as taxas de juros para não perder a liquidez em função do momento, quer dizer que o momento é um momento onde a liquidez virou um fator muito preponderante. Quem tem liquidez hoje está fazendo um bom negócio. Por isso, essa é uma das razões pelas quais eu fiz a apresentação do Vision, para que as pessoas entendam o seguinte, como o mercado até antes de virada de 2022 era um mercado pró-vendedor, quer dizer, se fazia um open house e aparecia 30 propostas, hoje em dia, o mercado é totalmente pró-comprador. Então, se o cara tem 1 milhão, tem 1,5 milhão, tem 2 milhões, o cara compra um grande ativo aqui em São Paulo.
ele tem a possibilidade de comprar um imóvel que até, vamos dizer, 6 meses atrás tinha um determinado valor, hoje com a liquidez dele. Por quê? Porque é importante, quando chega no final das obras ou quando chega no meio das obras, ter o caixa, tá certo? As construtoras precisam entregar as obras, precisam, com os acréscimos de custo na construção civil aí por conta do gargalo da pandemia. Então a gente viu que várias delas, por exemplo, apresentaram quedas de lucro ou até prejuízos, né? Tiveram construtoras que apresentaram prejuízos grandes, não pequenos. Então, vamos ver se eu consigo abrir aqui. Aqui, ó, por exemplo, a Tenda teve um prejuízo aí, ó, da ordem, prejuízo líquido de 2022 de 547 milhões. Então, quer dizer, isso aqui não é não é uma não é uma fantasia, isso aqui é empresa de capital aberto, ela tem que todos os balanços auditados e ela reportou 547 milhões de prejuízo. Por quê? Estava no mercado de Minha Casa Minha Vida, os custos de obra aumentaram 60%, 70%, os preços regulados pelo mercado, essas coisas de HIS, HMP e tudo mais, que tem limites e tetos de renda, então ela não se viu numa situação seguinte: eu estou vendendo ou vendi e tem que entregar, e a hora que o custo da obra sobe, o que acontece é o prejuízo, né? Então, de verdade, por exemplo, tem muito comprador hoje comprando imóvel abaixo do preço do que custou, porque as empresas precisam, enfim, repor caixa. Isso é uma realidade, é importante que a gente tenha essa visão, porque o comprador, às vezes, vamos dizer assim, simplificadamente, o comprador ele acha o seguinte: pô, mas eu estou pagando um preço que não, custa isso para fazer, para entregar. Você está comprando num momento onde o que você está pagando é o que custou. Isso aqui não tem margem para o construtor. Então é importante o corretor ele entender qual é a margem embutida num determinado tipo de imóvel, né? Quer dizer, se é popular, se é médio, se é alto padrão, enfim, ou se é super luxo. Então, por exemplo, algumas sinalizações. Essa matéria aqui, venda de tinta imobiliária cai 5%, quer dizer, é uma notícia também de diminuição da atividade daí desse ano. A questão do Americanas, que deu uma conturbada no mercado de dívida e deu, vamos dizer assim, deu uma empurrada, vamos dizer assim, nas decisões das pessoas. Quem tinha, por exemplo, ações da Americana e o cara estava pensando em comprar o imóvel, simplesmente desapareceu a vontade de comprar o imóvel, porque o cara perdeu a poupança dele, né? Então, essas questões conjunturais, né? Isso aí. Então, por exemplo, eu estava comprando, ou estou comprando um terreno, e aí acontece que as notícias chegam e instituições perdem 100 bilhões em depósitos, por exemplo. Indicam os dados do Banco Central Americano, do Fed. Então, existe hoje uma preocupação de enxugamento de liquidez. Como é que, se você tem um saque exagerado, as instituições todas estão de olho, elas têm que manter os seus coeficientes aí, os seus indicadores de Basileia e tudo mais. Então, o momento, tem que saber entender o momento. Se o comprador é qualificado, ou se o corretor tem condições de chegar e falar assim: você tem liquidez hoje? Então, a sua liquidez vale muito hoje para você comprar um imóvel. É fundamental o corretor ter esse tipo de leitura. Isso aí é uma coisa que o próprio comprador ele se sente seguro quando um corretor pode orientá-lo do ponto de vista de uma consultoria financeira. Então, é fundamental que todos tenham, vamos dizer assim, essa leitura, né? Vamos ver aqui se eu acho. Bom, tem umas outras notícias aqui, mas acho que o vídeo já ficou extenso o suficiente. Tudo isso para dizer o seguinte: o momento é um momento pró-comprador. Nós temos 80 mil unidades em estoque de mercado primário.
Hoje, quem precisa fazer um pouco de liquidez e deve ter esse caso aí espalhado por São Paulo milhares de vezes, então é a hora de ligar para os clientes para saber como é que você está, como é que não está, como é que está o trabalho, como é que não está, precisa vender, precisa comprar. Nos momentos, os operadores do mercado financeiro ganham mais dinheiro na volatilidade, quando o mercado está, vamos dizer assim, igual um navio no meio da tormenta, para cima, para baixo, a onda sobe, a onda desce. Então, esse é o momento onde vão acontecer o maior volume de negócios possível. De todos aqueles gráficos, eu talvez tenha esquecido de falar, 2023, mesmo com a queda do volume trilionário nos Estados Unidos, será o terceiro maior volume de vendas da história do mercado imobiliário americano. No Brasil, e tem essa notícia aqui, eu não sei onde é que eu coloquei, sobre os dados de financiamento bancário no mercado brasileiro. Esse ano também será o terceiro maior ano de financiamento a, ao comprador do mercado imobiliário brasileiro. Bom, pessoal, é isso. Espero que o vídeo não tenha ficado muito denso. Isso, hoje, numa discussão aí que eu vi de um professor aí do Stephen Kennedy, eu acho assim, a gente tem que divulgar o material para as pessoas que têm interesse. Não é todo mundo que vai ter paciência de ver esse vídeo até o final, mas eu espero que quem consiga ver, repercuta comigo, vê se aproveitou alguma coisa e conta comigo para ajudar a concretizar os negócios, tá bom? Um grande abraço.